Fórmula 1 indo para Globo. Para onde as categorias de base vão? Bortoleto na liderança da Fórmula 2 e bem no treino dele, no teste com o Fórmula 1 da McLaren. Lawson aparentemente pode ir para RB já depois desse final de semana e eu no Japão. E esse último você não ouviu errado. Calma que a gente vai falar disso hoje. Salve, salve, rapaziada, mais um videozinho aqui pra vocês. Aquele videozinho de resenha, eu fiz um recentemente comentando sobre a vitória incrível do Bortoleto lá em Monza. Muita gente gostou do formato do vídeo, mais na resenha aqui, sem roteiro, a gente pegando um tema e falando sobre. E nesse vídeo aqui vão ter vários assuntos pra gente falar. Então se você curtir esse tipo de vídeo, não esquece de deixar um like, de se inscrever aqui no canal pra eu poder saber que você tá curtindo esse tipo de vídeo. E depois a gente vai ter que arrumar um nome pra isso aqui também, se virar mais um quadro aqui do canal, beleza? Bom, vamos começar já falando do elefante na sala, né, ou no quarto. Você ouviu rapidamente na abertura do vídeo falar sobre eu ir pro Japão e não foi uma figura de linguagem, não é uma piada interna, não é um memezinho, é real, beleza? Amanhã, quer dizer, depende de quando você tá vendo esse vídeo, né, no dia 20 de setembro, sexta-feira, eu estarei embarcando para Tóquio, vírgula, Japão. Não é meme, é sério, eu estarei indo para o Japão, não é a lazer, né, a trabalho. O pessoal, né, que desenvolve o JDM, o Japanese Drift Master, um jogo que vai chegar em breve aqui no Brasil, me convidou para ir até a Tokyo Game Show para poder conhecer o evento e também poder conversar com os desenvolvedores do jogo e testar o jogo antes do lançamento também, beleza? Eu vou estar lá e eu vou criar muito conteúdo e em breve vocês vão receber vídeos incríveis aqui no canal. Já estamos pensando nos conteúdos assim absurdos, beleza? Mas que eu não vou dar spoiler, eu vou deixar vocês serem surpreendidos. E aí, você já deve ter feito a matemática aí, que nessa sexta eu tô indo pro Japão. Logo, você já pensou 1 mais 1 é igual a 2? Ué, então como é que vai ficar o meu final de semana de Singapura? Como diz lá o Ítalo Senna, né? E como é que fica a minha situação? Aguarde o processo, Ludiero. Bom, rapaziada, a questão é o seguinte, eu embarco na sexta-feira à noite e eu chego no domingo à tarde, horário lá do Japão. Pra vocês aqui vai ser domingo, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, é o horário previsto pra eu chegar. Logo, o quali de Singapura, o nosso react não vai acontecer, tá? Ele não vai acontecer, é literalmente impossível de eu fazer o react desse quali, beleza? Porém, a corrida, ela vai ser às 8 da noite de Singapura, que é 1 hora atrás do Japão. Então lá no Japão vai ser 9 da noite a corrida, e eu chego às 3, 4 da tarde, mais ou menos. Então, existe uma possibilidade de eu conseguir fazer o react do GP de Singapura. Não vou prometer isso pra vocês, porque eu não sei como que vai estar a minha internet lá, não sei como que eu vou estar de condição física e mental depois de 30 horas de viagem, beleza? Mas estarei levando meu notebook, estarei levando equipamento para fazer a live se assim for possível. Então, não tem como eu prometer. Se eu conseguir abrir a live, bem, se não, paciência. Eu recomendo que você sempre siga o nosso Discord, que tá aqui embaixo na descrição, porque lá tem uma salinha chamada Alertas, que ela sempre, 100% das vezes, ela avisa quando tem vídeo novo aqui no canal do YouTube, quando eu tô ao vivo na Twitch, quando eu entro ao vivo aqui no YouTube. Então eu recomendo que você siga lá pra saber, pra ser notificado se teremos live ou não. E em relação ao resumo, é mais difícil ainda do que a live, porque eu vou chegar no domingo e aí eu já tenho que gravar, enfim. Eu não vou prometer nem a live nem o resumo. Se eu conseguir fazer a live, se eu conseguir fazer um resumo, nem que seja um resumo improvisado, sem o chroma key, da forma como der pra fazer, eu faço. Mas vocês têm que lembrar que eu tô indo a trabalho lá, não tô indo a lazer, então o tempo que eu tenho lá, eu tenho que estar lá ou descansando ou trabalhando. Não tô lá de brincadeirinha, beleza? Vou ter até alguns dias livres, mas mais pro final da semana. Então eu sei que alguns de vocês vão ficar chateados, porque talvez não tenha live, talvez não tenha resumo, né? Mas eu espero que vocês fiquem felizes por eu estar indo pro Japão. Era um sonho meu ir pro Japão, sempre quis. Pra quem não sabe, eu comentei no vídeo lá da nossa tier list de pistas que eu tava aprendendo japonês no Duolingo, porque eu tinha essa vontade de ir pro Japão, até comentei que tava planejando de ir ano que vem com alguns amigos, e essa oportunidade acabou aparecendo, e como eu falei, eu vou acabar trazendo outros conteúdos pra vocês de lá, beleza? Então, vamos ver aí. Eu quero conseguir fazer a live e o resumo de lá, beleza? Mas eu prefiro não prometer.
Vamos torcer para que dê tudo certo, para que a internet seja boa e que eu não chegue morto de cansado lá e queira só me estirar numa cama qualquer e desaparecer por 24 horas, né? Bom, nosso próximo assunto, Fórmula 1 na Globo. Esse é um tópico que a gente já tá falando aí já tem algumas semanas, né? Vocês já devem ter visto que a situação tá complicada lá pra Band, né? Muito provavelmente, quase que 99% de certeza, que a Fórmula 1 não vai permanecer com a Band pro ano que vem. O contrato da Band era até o final de 25, mas a Band quer cortar isso logo porque tá faltando o cascalho e tá ficando pesado pro bolso deles. Aparentemente teve patrocinador que não pagou, se eu não me engano foi patrocinador de bet, tá rolando umas histórias desse jeito. A Band não recebeu a grana de alguns patrocinadores ou de um patrocinador, tá difícil de arrumar cota também porque a audiência tá meio em baixa, e aí a conta não tá fechando, a Band quer arrancar isso fora logo e terminar o contrato antes da hora e passar a bomba para outro, e o outro seria a Globo, beleza? Não teve nenhum anúncio oficial ainda, isso tudo são as histórias fortes dos bastidores. Tá praticamente certo isso, só tá esperando o anúncio oficial. Só que aí tá todo mundo falando, Fórmula 1 na Globo, quem vai narrar? Quem vai comentar? Nossa, eles não vão transmitir todas as corridas e não sei o que, gente. E a Fórmula 2? E a Fórmula 3? Como é que vai ficar nessa história? Sabe por quê? Porque olha só, em 2020, que foi o último ano que a Globo transmitiu a Fórmula 1, ela não passava nem a Fórmula 2 e nem a Fórmula 3. Naquela época, se eu não me engano, a Liberty ela vendia meio que o pacote separado. A Globo ela tinha a Fórmula 1 meio que só a Fórmula 1 e pronto. E aí a Fórmula 2 e a Fórmula 3, como a Globo não passava, a Liberty, a Fórmula 1, chegou até a transmitir pra gente do Brasil tanto a Fórmula 2 quanto a Fórmula 3 de graça no YouTube, no canal da própria Fórmula 1. Quem é dessa época lembra. A Fórmula 1 criava uma live com a transmissão gringa, né? E transmitia pra gente com o Geoblock e ficava lá os brasileiros e, se não me engano, os indianos, que também não tinham acesso à categoria, assistindo a transmissão. E o pau quebrando no chat lá, brasileiro xingando indiano, indiano xingando brasileiro, o pau quebrando lá. E a transmissão sendo feita pela própria Fórmula 1 no YouTube de graça para os países que não tinham a transmissão. Pro ano seguinte, quando ela negociou direitos com a Band, já era o famoso pacote completo, ou seja, levou um, vai ter que levar todo mundo. Tá ligado? Vai levar a Fórmula 1, vai ter que levar a Fórmula 2 e Fórmula 3 junto. E aí a Band fez um negócio legal de um tempo pra cá, que foi de colocar gratuitamente não só a Fórmula 1, mas também a Fórmula 2 e a Fórmula 3 no Band Play. Então, mesmo quem não tinha acesso ao Band Esportes, que é o meu caso, inclusive, apesar de eu ter acesso ao F1 TV e tal, você podia assistir no Band Play a transmissão do Band Esportes de graça. Então todo mundo começou a ver de boa as corridas da Fórmula 2 e da Fórmula 3. Você não tinha que recorrer a Futimax, multicanais, transmissão pirata, com medo de pegar vírus, vai travar, a qualidade é ruim. Você ia ali na Band Play, a qualidade não era excelente, mas era uma qualidade minimamente boa, né, da Band Play. E você conseguia assistir quali da Fórmula 2, Corrida 1, Corrida 2, Fórmula 3 a mesma coisa. E eu tenho certeza que isso ajudou muito a galera que queria acompanhar mais dois brasileiros na categoria de base a acompanhar mais de perto, tá ligado? Mas agora que a Globo vai pegar a Fórmula 1, que é o que tudo indica, como é que vai ficar a Fórmula 2 e a Fórmula 3? Será que a Globo tem a obrigação de passar a Fórmula 2 e a Fórmula 3? E se ela tem essa obrigação, ela vai passar só no Sport TV pra dizer que tá passando e acabou? Que é o que eu acho que eles vão fazer? Porque se for dessa forma, ferrou. Vai todo mundo ter que voltar a assinar, vai ter que assistir no canal pirata. Porque assim, beleza, eu tenho F1 TV, eu vou continuar assinando F1 TV, eu vou poder continuar assistindo na F1 TV, e beleza. Mas a maioria não assina F1 TV. A maioria assiste de graça. Assiste na televisão ou no Band Play e valeu, tá ligado? Como é que vai ser? Será que a Globo vai dar o carinho que a Fórmula 2 e a Fórmula 3 merece? O Rafa Câmara, que tá lá liderando com 1 trilhão de pontos na freca, ele deve ir para a Fórmula 3, ele não vai pular como o Antonelli fez. Inclusive o Rafa Câmara e o Antonelli estavam na mesma escadinha ali, estavam no mesmo degrau, e aí o Rafa Câmara preferiu ficar, provavelmente pensando que o Antonelli ia para a Fórmula 3, mas acabou que o Antonelli pulou um degrau, foi para a Fórmula 2 e o Rafa Câmara ficou, o que acabou sendo bom porque ele tá liderando e tem tudo para ser campeão. Então o Rafa Câmara deve ir para a Fórmula 3 ano que vem.
E a gente vai assistir isso como? Só pelo F1 TV e pelo Sport TV? Porque se for dessa forma, não vai ser democrático o bagulho. E aí a maioria vai ter que assistir de canal pirata? Enfim, porque se acontecer isso, a gente tem que lembrar que da mesma forma que se o Bortoleto vai pra Fórmula 1 ano que vem e a Fórmula 1 cai no colo da Globo, isso é muito bom pro Bortoleto. Porque as empresas que vão querer, de repente, patrocinar o Bortoleto, elas vão ter mais vontade de patrocinar porque elas sabem que a audiência na Globo é muito maior do que na Band, mesmo quando a audiência está em baixa. Então, para eles, é muito mais interessante anunciar para um piloto na Globo do que na Band. Isso é matemática simples, beleza? Então, se pro Bortoleto vai ser muito bom quando a Fórmula 1 ir pra Globo, tem que ver como é que vai ser pra galera que tá na Fórmula 2 e na Fórmula 3. Na Fórmula 2 eu não acho que vai ter nenhum piloto, mas na Fórmula 3, como é que vai ser? É óbvio que o Bortoleto chegando, ele também dá uma exposição muito grande pros brasileiros, né? Mas é importante que a TV continue expondo bastante esses garotos desde lá de trás, né? Então, eu fico preocupado em como esse produto da Fórmula 2 e da Fórmula 3, principalmente a Fórmula 3 que terá brasileiros, como que eles vão tratar esse produto caso caia nas mãos da Globo, porque eu acho muito difícil que a Globo faça o que a Band fez, de repente colocar a transmissão da Fórmula 2 e da Fórmula 3 de graça no Globoplay. Acho pouco provável, né? Vamos torcer para o melhor, mas diga aqui nos comentários o que você pensa disso tudo, se você... O que você acha que vai acontecer, se você é a favor da Fórmula 1 voltar pra Globo, se você é contra, enfim. Bortoleto assume finalmente a liderança da Fórmula 2. Siga o líder. Imediatamente, depois das 2 corridas de Baku, o Bortoleto conseguiu assumir a liderança. Ele chegou nessa etapa 6,5 pontos atrás, passou direto pelo Hadjar, até porque o Hadjar se lascou no quali, assim como aconteceu com o Bortoleto em Monza. Dessa vez foi ao contrário, o Hadjar que se ferrou no quali, só que em Baku é muito mais complicado de ultrapassar do que em Monza. O Hadjar não fez grandes corridas, não pontuou em nenhuma das duas, enquanto o Bortoleto conseguiu pontuar bem, principalmente depois de corridas malucas, em que quase mataram ele, teve bandeira vermelha, teve um acidente gravíssimo também na segunda corrida. Enfim, ele conseguiu ficar longe dessa bagunça toda, quase pegou um pódio no final da segunda corrida. Ele tava chegando no Antonelli, tava virando muito rápido, só que aí o Mini, que veio da Fórmula 3 para cumprir tabela no final aí, no lugar do Berman, acabou batendo no muro na curva 15 no finalzinho da prova, deu um safety car que acabou a corrida antecipadamente e atrapalhou o Bortoleto de repente passar o Antonelli e conseguir um pódio na segunda corrida. Mas independente disso, conseguiu ir muito bem, marcar excelentes pontos e passar o Hadjar na tabela de pilotos, tá? Agora a gente tem mais 2 etapas na Fórmula 2, que infelizmente só volta daqui a 2 meses, mano. Se você acha que a Fórmula 1 tá ruim porque só volta daqui a 1 mês, a Fórmula 2 só volta daqui a 2. E a Fórmula 3 só daqui a 3. Não, brincadeira. A Fórmula 2 só volta agora no Catar e depois pra final do campeonato lá em Abu Dhabi. Mais 4 corridas nós temos aí e o Bortoleto pode se sagrar campeão da Fórmula 2, que é o que nós estamos torcendo muito para que aconteça. Ele que foi muito bem em Baku, lá na Fórmula 2, e foi muito bem lá na Áustria, andando de Fórmula 1. A McLaren deu o treino para ele, né? Deu um teste para ele com o carro de 2022 da equipe, e ele deu, né, umas voltas lá na Áustria, lá no Red Bull Ring, fez o seu teste e a McLaren ficou impressionada. Ele foi muito bem, aparentemente foi melhor até do que outros pilotos mais experientes. Dizem até que ele foi melhor do que o Alex Palou, que acabou de se sagrar tricampeão lá na Fórmula Indy. A McLaren ficou aqui assim, ó, o moleque é brabo mesmo, beleza? E aí a McLaren já viu que o cara é brabo de fato. O André Stella, né, o chefe lá da McLaren, já falou que enxerga o Bortoleto como um novo Piastri, beleza? E a Sauber, a Audi, a Kiki, tanto faz, já começa também a se impressionar mais com o Bortoleto. Aparentemente, o problema seria a duração desse contrato. A McLaren aceitaria emprestar o Bortoleto para a Audi por 2 anos, só que a Audi pediu 4 anos. Ou seja, a McLaren sabe que o Bortoleto tem muito potencial,
sabe que a dupla deles atualmente, apesar de muito talentosa e muito jovem, pode azedar o clima em breve e quer estar preparada para poder puxar o Bortoleto caso precise. Então, eles não querem um contrato muito longo. 2 aninhos e valeu. Só que a Audi, a Sauber, provavelmente também pensando a longo prazo, né? Pô, eu não quero ter um piloto que vai pilotar aqui 1 ano no último regulamento, 1 ano no regulamento novo e depois pode ir embora, né? Eu quero um cara que fique aqui para poder ajudar a gente mesmo nessa nossa reestruturação. Eles que estão com um carro terrivelmente terrível esse ano e estão tentando correr atrás do prejuízo aí. O próprio Binotto lá já viu que a situação é muito pior do que ele próprio estava imaginando. Então, Bortoleto parece muito bem cotado. O Bottas tá naquela briga ainda. A Audi aparentemente ofereceu 1 ano de contrato para ele. Ele pediu 2 e tá essa queda de braço aí, que é mais a favor da Audi, porque o Bottas não tem como barganhar, porque não tem vaga mais para ele em lugar nenhum. Só se a Red Bull mandasse o Pérez embora, o Ricardo também não subisse e o Christian Horner maluco puxasse o Bottas lá pra Red Bull pra ser companheiro do Verstappen. Seria loucura se isso acontecesse, tá? Eu pagaria pra ver isso. Não que eu tô torcendo muito, mas eu tenho essa curiosidade também. Mas não acho que isso vai acontecer, não. Então o Bottas não tá muito... não tem muitas opções no grid, então a queda de braço acaba sendo mais favorável pra equipe alemã, suíça, enfim, chame como você achar melhor. E o Colapinto, que tá indo bem... 2 corridas, foi bem nas 2, beleza? Dizem que estavam tentando arrumar uma vaguinha pra ele também. Eu não sei até onde isso é verdade ou não. Mas agora eu tenho que fazer. Agora é esperar pra ver cenas dos próximos capítulos, que eu adoraria que se resolvesse logo. Eu não queria ter que esperar até o final da temporada pra ver o que vai acontecer aí na situação do Bortoleto. Assina logo, Sauber. 2 aninhos aí, pô. Pela melhor que o Bottas vai ser, com certeza. Pô, pelo amor de Deus. E aí hoje, data de gravação desse vídeo aqui, vocês estão assistindo na quinta, né, mas eu tô gravando ele na quarta, saiu uma notícia de que o Ralf Schumacher deu uma entrevista falando que o Liam Lawson aparentemente vai assumir o carro da RB depois de Singapura, no caso lá em Austin, nos Estados Unidos, tá ligado? Aparentemente a corrida agora desse final de semana seria a última do Ricardo pela RB. Porque assim, qual que é a situação? O Lawson, ele andou ano passado no lugar do próprio Ricardo, quando ele lesionou a mão, o pulso, não lembro agora, lá na Holanda. Ele andou lá por aquelas etapas, foi bem, inclusive, deu trabalho pro Tsunoda, chegou até a eliminar o Verstappen no Q2 em Singapura. Foi bem o Lawson. E aí o Ricardo voltou, o Lawson voltou pro banco de reservas. Só que aí, no contrato do Lawson, tem um negocinho dizendo que se a Red Bull não colocar ele em um carro ano que vem, a partir do prazo X, que a gente não sabe qual que é, ele poderia estar livre no mercado para negociar. E aí, teoricamente, a Red Bull, isso são palavras do Ralf Schumacher, tá? Teoricamente, o prazo que o Ralf Schumacher tá falando seria esse. O Ricardo teria que andar, o Ricardo correria só até Singapura e a Red Bull teria que colocar o Lawson na RB já a partir da outra etapa, porque se não fizesse isso, lá no contrato dele, ele estaria livre para negociar com outras equipes, só teria a Sauber para negociar, né? O que eu acho que seria forte, porque ele é um cara que já andou, foi bem, e a Sauber teria mais uma opção para colocar no carro. Não sei o quão incrível que é a informação vinda do Ralf Schumacher. Obviamente ele vai ter muito mais contatos, né, do que eu e você, mas vamos aguardar para ver. Seria uma reviravolta absurda se isso acontecesse, né? O Helmut Marko, que é o consultor lá da Red Bull, que é o cara que costuma ser o responsável pelos os jovens pilotos, né, os novos talentos da academia aí, ele já disse em algumas entrevistas que o Lawson vai ser piloto da Red Bull, da RB no caso, no ano que vem, e o Christian Horner fala que não tem nada disso, e que eles ainda têm que ver como é que vai ser. Porque a gente sabe que tem aquela queda de braço lá dentro entre o Horner e o Helmut Marko. O Christian Horner prefere a manutenção do Ricardo. O Helmut Marko e aparentemente alguns acionistas, alguns patrocinadores da equipe preferem que outros talentos cheguem, não aguentam mais o Pérez e o Ricardo. Então assim, fica aquela queda de braço lá dentro, cada um fala uma coisa e, enfim, vamos aguardar pra ver. Será? Caraca, se o Lawson assume ainda esse ano no lugar do Ricardo, seria uma reviravolta absurda mesmo, tá? E a Red Bull, obviamente, não vai querer perder o Lawson, justamente porque o Lawson
Se, dependendo de como é que vai ser a situação do Pérez, do Ricardo, nessa situação toda, o Lawson vai ter um papel muito importante pra assumir algum pagode aí, né? Mas aí, se a Red Bull não garante que ele vai ficar, ele pode ir pra outro canto. E aí eles ficam ainda com menos opções pro ano que vem. As opções já são escassas, né? A academia da Red Bull, que antes tinha 38 mil pilotos, agora tem pouquíssimos. Que eu vejo, assim, preparados pra assumir um carro de Fórmula 1. Então, vamos ver, né? O Tsunoda renovou. O Rajá, eu acho que ele é um Tsunoda que come escargot. Até tem uma certa velocidade, mas ainda é muito imprudente, muito instável, mimado, xinga muito no rádio, enfim. Então, não vejo ele totalmente preparado ainda para pegar o carro. O Lawson, sim, já mostrou que tem condições, mas vai ter que ver como é que vai ser essa situação toda aí de Pérez, Ricardo, quem vai assumir o quê, vai sair os dois, vai sair só um. Bom, galera, então é isso, hein? Vários assuntos tratados aqui no nosso vídeo, na nossa resenha, beleza? Resenha ludibriada, será que vai ser esse o nome? Não sei se eu sou muito fã desse nome, não. Deixem sugestões de nomes aqui também pra esse quadro no canal, caso ele vire permanente, caso vocês queiram que ele vire permanente. Beleza? Lembrando mais uma vez a você que eu estarei indo para o Japão a partir de amanhã, sexta-feira, dia 20, e tanto a nossa live quanto o resumo de Singapura não temos certeza se ele irá acontecer, mas independente dele acontecer ou não, eu estarei lá no Japão gravando conteúdos incríveis pra vocês, que vocês vão poder acompanhar aqui no meu canal do YouTube. E me siga no Instagram. Me segue lá no Instagram, porque eu vou estar postando várias paradinhas lá e vocês vão poder acompanhar por lá também como é que vai estar o meu dia a dia no Japão. Beleza? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. A gente se vê. Um abração, valeu e fui.